Salve, salve, galerinha do área, Diego Silver para mais um Basquetebol Boletim, e esse semanal veio recheado porque tem muita coisa que aconteceu nas últimas semanas. Como nós publicamos um especial falando da seleção brasileira, porque eu estive na coletiva de imprensa, a gente acabou não falando de NBA e NBB, e aí as duas ligas continuam aquela bagunça ainda, e hoje tem muita coisa para falar. A gente vai falar dos jogos da seleção brasileira, vai falar da NBA, vai falar do NBB, tem o nosso horário político da NBA chegando aí com o Sly, o monstro, aquele cara que é vidrado no videogame do NBA Live BR, veio aí para falar do seu amor pelo Oklahoma City Thunder. Roda a vinheta. A seleção brasileira já teve aí os seus dois compromissos aqui em São Paulo, no ginásio poliesportivo Vladimir Marques. Jogou contra a República Dominicana e o Canadá, uma vitória e uma derrota. E aí a tão esperada vaga para, matematicamente, classificados para a Copa do Mundo de basquetebol da China em 2019 vai ficar para a janela de fevereiro, onde o Brasil enfrenta as Ilhas Virgens e novamente a República Dominicana. Nós estivemos no ginásio Vladimir Marques, nós acompanhamos as duas partidas. E, além do jogo, algo muito interessante a ser falado é esse trabalho que a CBB continua fazendo, desse resgate histórico da cultura do basquetebol, falando de algum jogador ou de algum personagem do basquetebol brasileiro, fazendo esse resgate. Então é muito interessante, sim, atrelar o que está acontecendo agora com o que já aconteceu, e a CBB vem fazendo isso muito bem. Teve homenagem ao Vladimir Marques, homenagem à Hortência e também homenagem ao Valdir Bocardo, que faleceu há algumas semanas atrás. Quanto aos jogos, o primeiro jogo, República Dominicana, sem muita novidade para alguns, o Brasil venceu a República Dominicana com uma certa facilidade. Foi interessante ver a química e algumas combinações com os jogadores que estavam à disposição do Aleksandar Petrovic. E por exemplo, como Marquinhos e Lucas Dias, pensar como que ele vai fazer o rodízio dos pivôs, como que o Varejão e o Leandrinho vai jogar. Tiveram algumas outras combinações que são interessantes, algumas, como o Leandrinho e o Varejão, já são mais famosas, né? Até porque eles sempre são figurinhas carimbadas nas seleções brasileiras, mas é interessante ver, por exemplo, que o Scott Machado, que ele entrou nos dois jogos tentando ditar o ritmo da partida com muita intensidade, e o legal disso é que mostra que o Aleksandar Petrovic está olhando também os jogadores da D-League, o que é importante para o Brasil porque torna esse mercado mais atrativo, uma vez que são poucas equipes adultas pensando no número de jogadores, no número de possíveis expoentes brasileiros, até por conta de toda essa mistura de etnias que o Brasil tem. Então nós temos muitas possibilidades em estatura, envergadura, potencial muscular, enfim, o Brasil ele é muito repleto de variedade física, e aí com um mercado a mais, ainda chamando a atenção do técnico da seleção brasileira, vira os olhos dos brasileiros para lá, o que é muito importante. Quanto aos jogadores, quanto ao elenco da seleção brasileira, eu vou deixar para falar mais sobre ele, mais próximo aí de uma lista final, ou perto das últimas janelas das eliminatórias da Copa do Mundo, até porque ainda existe a chance de mudanças, apesar que na coletiva de imprensa o Aleksandar Petrovic já deixou claro que ele já tem uma ideia dos jogadores que vão para a Copa do Mundo no ano que vem. Mas um jogador ainda que me chama muita atenção é o Scott Machado, pela intensidade que ele tem, e ainda me incomoda um pouco alguns outros nomes, como o Rafa Luz, por mais que ele tenha toda uma qualidade enxergada pelo Aleksandar Petrovic, na minha opinião, não é um jogador que deve ficar na seleção brasileira. Ainda me incomoda a falta de oportunidade para os destaques do NBB. O JP Batista, se tivesse jogado no lugar do Rafa Mineiro, talvez tivesse mudado um pouquinho o resultado das duas partidas. A vitória contra a República Dominicana poderia ter sido maior, e a derrota, caso perdesse para o Canadá, também poderia ter sido menor.
Eu ainda acredito que com o JP Batista, essa variação dentro do garrafão, a chance de uma vitória do Brasil seria muito maior do que com o Rafa Mineiro, ainda que ele só tivesse entrado nos minutos finais. Talvez o Petrovic não errando no rodízio, como ele disse para a equipe no final do jogo, o Petrovic ele acreditou toda a derrota do Brasil para ele mesmo. Então isso também é interessante do Petrovic, ele assume a responsabilidade dos erros dele, o que é muito legal, tirando o peso dos meninos, tirando o peso dos nossos jogadores e deixando claro que nada está perdido. O trabalho sim tem resultado, tem o seu lado bom, não só o lado ruim. E nós temos aí 2 jogos teoricamente mais fáceis em fevereiro. Até lá, o Alexander Petrovic pode tentar de alguma forma aí mudar um pouco e estudar melhor as equipes, pensar melhor no rodízio dos jogadores, conversar mais ainda com a comissão técnica, que é algo que ele disse que faz. Então, algo ainda pode acontecer até a janela de fevereiro, até os 2 compromissos em fevereiro, e esperamos sim que o Alexander Petrovic não faça os mesmos erros, ele que agora está num momento um pouco complicado com a seleção brasileira. Falando ainda dos jogos, o segundo jogo para mim era dos 2 o mais fácil, tá? Até porque a seleção do Canadá não contava com 6 jogadores. Tudo bem, tem as estrelas da NBA que não estavam e tudo mais. E, ok, o Brasil também não contava com os seus principais jogadores, os prováveis jogadores que vão jogar na China, mas eu acredito que a seleção brasileira sofra menos com essa ausência desses jogadores por conta de serem jogadores que estão mais em casa, digamos assim. São jogadores que têm a oportunidade de jogar mais um contra o outro, ou de jogar entre eles mesmos, ou que já jogaram nas mesmas equipes. Então essa química do elenco se torna muito mais fácil. E no mais, a maioria dos jogadores já estão nas listas do Petrovic, então eles já se conhecem, já conhecem o esquema de jogo. Eu esperava que fosse uma partida mais fácil, mas não foi o que aconteceu. O primeiro quarto ainda foi um período ali onde o Brasil estava tentando acordar. Na pausa para o segundo quarto, o Brasil não voltou para a quadra. No terceiro quarto, eles decidiram ir embora, e deixando aí uma diferença de 20 pontos para o último quarto da partida. E galera, para o Brasil tirar esses 20 pontos, não menosprezando o elenco do Brasil ou falando que o Canadá era muito superior, porque eu ainda acredito que não era, o Brasil precisava fazer um último período, um quarto período, perfeito, porque ele tinha que tirar 20 pontos. E, galera, tirar 20 pontos de diferença no basquetebol como foi jogado ali, era algo quase impossível. Então tinha que ser um quarto perfeito. E se a gente parar para pensar que o Canadá não conseguiu zerar o ataque do Brasil, por mais que fizesse mais de 20 pontos no segundo e no terceiro período, imagina o Brasil ter que zerar o placar, zerar o ataque do Canadá e fazer 20 pontos. Ou que não zere, que o Canadá faça 10 pontos, o Brasil ia ter que fazer 31 para não levar o jogo para uma prorrogação. Então seria algo muito difícil de acontecer. Por isso que tinha que ser um jogo perfeito e infelizmente não foi o que aconteceu. O Brasil perdeu e o Alexander Petrovic chamou a responsabilidade. O que eu vejo dessa janela, o que eu vejo dos jogos em São Paulo? Os jogos em si, beleza, ganhar e perder é algo que acontece no basquetebol. No basquetebol não existe empate, ou você ganha ou você perde, ponto. Mas tudo que o Alexander Petrovic fizer daqui para frente será como se ele colocasse a si mesmo em xeque. Tudo que ele fizer. Por conta dos comentários na coletiva de imprensa, a sua crítica, ou melhor, o seu posicionamento quanto aos jogos do NBB, que foram inflamados pelas falas do Wlamir Marques. Agora, tudo que ele fizer, dando certo ou dando errado, será apontado, será alvo de críticas por conta desses comentários do NBB. Se der certo, será por conta do que acontece no NBB, da forma como os jogadores jogam. Se der errado, será por conta de como os jogadores jogam. Então, tudo será motivo de crítica e isso é uma posição muito ruim para um técnico da seleção brasileira. Mas, beleza, Silver, ele estava errado em falar aquilo? Não, ele não estava errado. Porque qualquer técnico que chegue em algum lugar, qualquer profissional, não importa a área, que chegue em um lugar, ele tenta dar a sua cara ao trabalho.
Ninguém é contratado para uma posição porque tem que fazer igual ao profissional anterior. Todo mundo é contratado por uma profissão para fazer melhor do que a pessoa que ocupava aquela cadeira antes. E esse é o caso do Petrovic. Nós tivemos uma era muito boa com o Rubem Manhano e a galera tem que parar de reclamar dele. Porque nós ficamos 16 anos fora dos Jogos Olímpicos e retornamos com o Rubem Manhano. Ok, quase ficamos fora do Mundial e fora a seleção dos Estados Unidos. A seleção brasileira é a única seleção que disputou todas as edições da Copa do Mundo. Ok, quase ficamos. Mas nem por isso é de pegar todo o trabalho que ele fez nesses 2 ciclos olímpicos e jogar fora. Porque nós não participávamos dos Jogos Olímpicos e voltamos a participar, então não é de todo ruim. Era para ter sido melhor nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro? Era. Infelizmente não foi. Tiveram aí rodízios errados, como aconteceu agora com o Alexander Petrovic. Então a galera tem que parar de reclamar. E precisa realmente parar de reclamar porque tá ficando chato. Agora, deixando o Rubem Manhano para lá e pensando no agora, nós temos que de alguma forma conseguir trabalhar junto com o Alexander Petrovic. E aí cabe a CBB bolar uma maneira de colocar todo mundo para falar a mesma língua e evitar essas críticas, esse trabalho conturbado que possa vir a ser o trabalho de Alexander Petrovic à frente da seleção brasileira. Agora falando do NBB, aquele basquete que você nunca viu igual. Não vou falar de novo que é a temporada mais equilibrada de todos os tempos, porque agora eu quero falar da Copa Super 8, que é um novo formato de disputa, ou melhor, uma competição dentro do NBB, o que tornou essa primeira fase, né, o primeiro turno do NBB, muito mais interessante. Porque a Copa Super 8 é um torneio à parte que acontece depois do final do primeiro turno. E esse torneio ele vai dar ao campeão a vaga para a Liga das Américas. Vale lembrar que no ano que vem acontecem 2 edições da Liga das Américas, uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre. E essa vaga será a vaga da Liga das Américas do segundo semestre. Eu vou deixar para fazer um vídeo explicando melhor esse novo formato de disputa, o que é a Copa Super 8, como que vai funcionar essa nova Liga das Américas, quando acabar o primeiro turno do NBB, quando tiver para começar a Copa Super 8, porque aí não fica informação perdida. Eu sei que vocês vão pesquisar sobre, porque todo mundo vai ficar confuso, e aí fica mais fácil para vocês entenderem, beleza? As vagas já garantidas para a Copa Super 8 são as seguintes. A vaga do Franca, que é o primeiro, Pinheiros, Flamengo, Mogi e Paulistano. Por que ele já tem a vaga garantida? Porque estatisticamente, no primeiro turno, para você ficar entre os 8 primeiros, você precisa ter 7 vitórias ou mais. Porque se você tiver 6 vitórias, ainda corre o risco de não ficar entre os 8 primeiros, que é o que aconteceu agora. Nesse caso, nós ainda temos Minas e Botafogo que estão com um pezinho na 6ª e na 7ª vaga. Por quê? Porque as 2 equipes já têm 6 vitórias. E para elas garantirem, elas só precisam de mais uma vitória para não ter o risco de ficar ali disputando matematicamente, índice de vitórias, porcentagem de pontos pro no caso. O Minas e o Botafogo, vencendo um confronto, já tem a vaga garantida, deixando aí a última vaga para disputa entre Joinville, Vasco e Corinthians. Essas 3 equipes, elas têm somente 4 vitórias, precisando assim vencer os seus próximos 2 confrontos. E eu já vou deixar aqui o convite para vocês. Esse sábado, Mogi das Cruzes Elbor e Corinthians, lá em Mogi, eu estarei lá, vou fazer um videolog, um daily vlog, melhor falando, sobre a partida, sobre ir até o ginásio. Vou tentar acompanhar o react de algumas pessoas na arquibancada. A ideia é que eu consiga transmitir nesse vídeo a paixão dos moginianos, a paixão das pessoas que acompanham o basquete de Mogi, essa relação de uma cidade que respira o basquetebol, o atual vice-campeão do NBB. Então a ideia é conseguir colocar tudo isso nas lentes. Então vem comigo, estarei lá no ginásio Hugo Ramos acompanhando a partida entre Mogi e Corinthians. Espero encontrar vocês lá. Voltando aqui, então já fiz o convite. Essas 3 equipes precisam vencer os 2 confrontos para que elas alcancem aí 6 vitórias. Aí nesse caso, elas ainda precisam
torcer aí por uma derrapada das outras duas. Então quem ganhar duas precisa que uma das outras duas percam uma das duas partidas, porque assim a vitória, a oitava vaga para a Copa Super 8 já fica garantida. Já falamos aqui de Super 8, falamos de NBB, vocês já sabem aí como que tá a classificação do Novo Basquete Brasil, do NBB Caixa 2018-2019. Lembrando que faltam ainda 2 rodadas para o final do primeiro turno, então galera, acompanha aí porque agora o negócio começa a ferver. E aí o Super 8 ele acontece nesse final de ano, nessa quinzena de final de ano, em 2 janelas. Eu vou deixar para falar isso como eu já disse, vou fazer um vídeo falando do Super 8 quando a classificação estiver já definida. Falo melhor, explico para vocês como é que vai funcionar e também explico como vai funcionar essa nova Liga das Américas. Já falei aí de NBB, já falei da classificação Copa Super 8 e agora vamos falar de NBA. Ficamos aí quase 3 semanas sem falar da NBA direito. E olha como é que ficou a classificação. Na Conferência Leste nós temos Raptors, Bucks, Sixers e Pistons nas 4 primeiras posições. O Celtics em quinto, e galera, eu já falei aqui, ó, o Celtics está jogando com o freio de mão puxado e não é porque, olha lá, o Boston está em crise e tudo mais. Não, muito pelo contrário. Eles sabem que eles vão chegar nos playoffs. Tanto que eles ficam ali, ó, engrenam, ganham 3, 4, perde uma nesse momento. Antes estava naquela, perde 2, ganha uma, perde uma, ganha uma. Estava nessa. Então agora começa a engrenar, porque quando estiver próximo ali do All-Star Game, é quando começa a briga pelas 4 posições de cima e talvez aí pela segunda e primeira posição, pensando nos confrontos de playoff, pensando nas finais dos playoffs. Então, galera, segura que o Celtics está chegando. E nas outras posições, na sexta nós temos o Magic, para alegria do Johnny Stombini, que já fez aí um horário político da NBA aqui no Basquetebol Boletim. Nós temos o Hornets, para alegria do Jordan, é claro, e nós temos Wizards. Tem alguém que torce pro Wizards? Não sei. Bom, tem alguém aí que deve torcer pro Wizards, para alegria dessa pessoa. As últimas posições, né, de baixo para cima, nós temos o Atlanta Hawks, para a tristeza do Trae Young, que vai sofrer um pouquinho aí. Acredita-se até que o Hawks volte a tancar, pensando em umas boas colocações para o draft. E temos na sequência Chicago Bulls. O Bulls que nas últimas semanas demitiu o Fred Hoiberg, que tinha aí, nesses 3 anos à frente do Bulls, uma porcentagem de aproveitamento entre vitórias e derrotas de 42%. Ele que chegou numa esperança de renovação, de trazer esse jogo mais rápido, que é a tendência no basquetebol mundial, tomando aí a cadeira do Thibodeau, e não foi isso que aconteceu. Quem ficou no lugar dele era o seu assistente. E o Jim Boyle talvez seja assim a esperança do Bulls nessa patinada aí, né? Porque o Bulls ele vem ensaiando uma renovação do elenco desde a aposentadoria do Jordan. Teve aquele respiro com o Derrick Rose. E aí veio o Jimmy Butler. E... bom, é o Bulls, né? Bom, Jim Boyle, ele tem mais de 20 anos de carreira aí na NBA como assistente, e ele tem passagens por equipes como Golden State Warriors e San Antonio Spurs. Então é sim de se esperar que o Bulls mude aí nos próximos anos, caso os GMs da franquia consigam realmente ensaiar, ou melhor, realmente colocar em prática esse ensaio de renovação do elenco. Do outro lado da NBA nós temos o Nuggets, Thunder, Clippers e Warriors. Sim, o Warriors já está em quarto, mas eu acho que o Warriors devia mudar o nome aí, tirar o símbolo lá, a ponte Golden Gate, e colocar a ponte da Marginal. Devia ser, em vez de Golden State Warriors, ponte da Marginal Warriors. Ia ficar bem melhor, que ia ficar mais parecido com a atual situação do Warriors, que da mesma forma como a ponte que eles levantaram nas últimas semanas, teve aí o retorno do MVP Stephen Curry. Mas, assim como a ponte da Marginal, que foi levantada e os carros não podem passar ainda, Stephen Curry voltou e o Warriors perdeu no seu retorno, mas não vai acabar assim. Todo mundo acredita, todo mundo espera que o Warriors consiga aí alavancar, consiga colocar uma sequência de vitórias. O problema é que a bagunça de vestiário
vai ser um fator um pouco mais difícil de se organizar aí, manter esse clima gostosinho que era o Golden State. Vai ser um trabalho difícil para Steve Kerr, mas é aquilo, né? Que equipe não briga quando está perdendo? É muito fácil nós vermos equipes que estão ganhando lá, comemorando, um rachinha ali, né, no meio do treino, porque tá tudo de boas. E as equipes brigam, os jogadores brigam quando estão perdendo, mas acredito que esse racha, essas brigas vão atrapalhar um pouquinho o Steve Kerr nessa retomada aí da hegemonia Golden State Warriors, que em 4 anos tiveram 4 finais da NBA e tiveram 3 anéis conquistados. O quinto lugar da conferência é do Los Angeles Lakers. E galera, o Lakers foi para os holofotes não por conta do quinto lugar, mas por conta da bagunça de especulações que é o Lakers começar a subir e o Lakers ser uma das equipes que tem espaço no teto salarial aí para investir, que já começa as especulações. O LeBron não vai aguentar, o LeBron isso, eles vão contratar todo mundo que quiser vir para ganhar o título logo agora. E galera, presta atenção, Lakers Nation, presta atenção. Magic Johnson não vai fazer loucuras agora. Ele não fez loucuras para trazer gente para já disputar agora e poderiam estar treinando, entrar em ritmo de jogo desde o começo da temporada. Vocês acreditam que ele vai fazer loucuras agora para trazer alguém só porque o Lakers está em quinto ou que termine em terceiro, segundo? Eu acredito que não. Justamente porque ele iria contra todo o discurso dele, que é um discurso que ele pregava tranquilidade. Ele sabe que o Lakers não vai chegar agora, esse não é o momento ainda. Ele quer sim investir no elenco para conseguir trazer o Lakers e que o Lakers seja uma hegemonia novamente, aí, conquistando 2, 3 títulos de forma seguida. O LeBron ele tem 4 anos de contrato. Ele não vai forçar a barra para agora ter um elenco para conquistar o título. Podem ficar tranquilos. Pode ser aí como o exemplo do Tyson Chandler, que teve aí a sua liberação do Phoenix Suns e ele venha, pode ser que aconteça, mas Magic Johnson não vai fazer nenhuma loucura para trazer ninguém. Já falaram de diversos jogadores, eu já vi especulações que envolviam o desmanche do Wizards, Kevin Durant, Anthony Davis, e tem a galera que ainda espera o Kawhi Leonard, o Russell Westbrook na próxima temporada. Galera, tem muita coisa que pode acontecer sim no Los Angeles Lakers, mas não agora. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Magic Johnson não vai fazer nenhuma loucura e o LeBron sabe muito bem disso. Ainda sobre essas especulações do Lakers, eu achei um comentário muito interessante do Kevin Durant, que ele fala o seguinte: não é toda estrela que deseja jogar ao lado do LeBron James. A mídia fez uma bagunça, a mídia criou uma nuvem negra sobre o LeBron James e por isso os jogadores não querem mais jogar com ele. O que é um grande problema. Mas o Magic Johnson, ele vai dissipar essa nuvem. Essa é a função do Magic Johnson. O LeBron James, ele amadureceu. E uma das coisas que eu vou falar no final do vídeo, vocês vão entender o quão maduro o LeBron James está, como ele está ficando, e é só ver como o Lakers está jogando. Tyson Chandler é um jogador que poderia jogar em qualquer franquia da NBA. Qualquer franquia da NBA. Ele sim tem qualidade. E ele foi lá para o Lakers e mudou a forma de jogar com o Lakers. Já veio o Magui, tá mais tranquilo jogando, porque agora ele não tem só ele como pivô 5 de função. E aí tem o Tyson Chandler jogando muito bem. Então os jogadores vão querer sim jogar com o LeBron James. E galera, Kevin Durant falou isso, mas como eu já disse para várias pessoas, a minha aposta é KD, caso ele não renove com o Golden State, o que eu acho muito difícil de acontecer. Eu acho que o KD vá sim para Los Angeles. Agora, quanto ao Anthony Davis, eu já acho muito mais difícil. Até porque o Anthony Davis já falou várias vezes sobre como ele se sente em casa em New Orleans, sobre o reconhecimento que ele tem em New Orleans. Então é um jogador que ele é desses jogadores que ele vai se aposentar jogando em New Orleans. Agora o Kevin Durant, ele já tem essa característica de jogar em uma equipe, jogar em outra, não só pensando na NBA. A sua história de vida é muito assim, de mudanças, de morar em um lugar diferente, de jogar em equipes diferentes. Então ele tem essa característica de quando eu entendo que o meu tempo aqui está chegando ao fim, quando a minha história nesse lugar está chegando ao fim, eu vou para outro lugar. E a família dele é assim, então ele, por essas características, pode ser sim que ele vá para Los Angeles Lakers. A minha aposta é
Kevin Durant e LeBron James ano que vem no Lakers. Preste atenção nisso, hein? O Oeste é a conferência mais disputada da NBA e na sequência nós temos aí o Grizzlies, Trail Blazers e o Mavs. Isso, sexto, sétimo e oitavo. E galera, olha só, em décimo nós temos o Utah Jazz e em nono o Sacramento Kings, que vem sendo uma surpresa, né? Ninguém esperava muito do Sacramento Kings. Pensando no sexto, sétimo e oitavo, é muito difícil pensar em um playoff da NBA sem o Portland Trail Blazers e sem o Mavs. Pô, pensar no Doncic fora dos playoffs é algo meio difícil agora. Por mais ainda que exista essa coisa de boicote ou não, essas pedaladas aí, mas é difícil de pensar nisso agora, da mesma forma como é difícil pensar num Jazz fora dos playoffs, pensar num Spurs que está lá embaixo fora dos playoffs e pensar num Rockets fora dos playoffs. O Suns lá embaixo, beleza, o Suns já deve estar pensando em ativar o modo tanque, se já não ativou, já não está pensando em tancar na NBA. Aí nós temos um Spurs que está naquele momento de renovação de elenco, as suas principais estrelas se aposentaram. É difícil, eu não consigo pensar no elenco do Popovich fora dos playoffs, então eu acho que ele vai conseguir arrumar essa bagunça e vai subindo aos poucos, vai brigar pelas últimas vagas sim da conferência, mas nós temos aí um Rockets, sim, Houston Rockets, pedalando, jogando como nunca e perdendo como sempre. Esse é o Rockets, esse é o lema do Rockets agora. Houston, nós temos um problema, e esse problema é Mike D'Antoni. O problema, tudo bem, tinha o Carmelo foi embora. Vocês perderam os jogadores que eram bons defensores, o Trevor Ariza foi embora, paciência, perdeu. Agora lá, usa o que vocês têm, organiza, manda o D'Antoni embora, coloca o Bisdelic como técnico, que nem que seja interino só nessa temporada, não tem problema, coloca alguém do staff, vai ser melhor. Vai ser melhor. O time vai entender. Beleza, vocês não têm agora o mesmo elenco da temporada passada, mas não é para ficar lá 13º, 14º, 12º. Não, vocês não são elenco para isso. Então, pelo amor de Deus, arrumem essa bagunça. Eu quero ver o Nenê campeão da NBA. Me ajudem, por favor. Agora, galera, falando aí, ó, das coisas que me chamaram a atenção nessas semanas, a primeira delas é de ninguém mais, ninguém menos do que o Kobe Bryant. Eu devia ter começado aqui esse vídeo com uma camiseta do Kobe, né? Eu tenho a camiseta do número 8, para quem não sabe eu coleciono camiseta. Eu devia ter começado com essa camiseta justamente por conta da zoeira do Kobe. O Kobe, ele participou, ele deu uma palestra em Los Angeles falando aí de sua carreira e tudo mais, e nessa palestra ele fala que o Lakers vai ser campeão antes do que nós estamos esperando. Ok, o Kobe Bryant está sendo muito mais otimista do que eu. Se é antes, todo mundo espera, todo mundo entende que o Magic Johnson, junto aí com toda a staff do Lakers, está pensando em um elenco que conquiste títulos em 3 ou 4 anos, antes seria ou nesse ano ou no ano que vem. Beleza, o Kobe está empolgado com o desempenho do Lakers, todo mundo está ficando empolgado, mas calma lá, né, Kobe? Calma lá. Mas tranquilo, o Kobe também cravou que o Antetokounmpo vai ser MVP e todo mundo já acredita, todo mundo entende que vai. Eu também entendo que o Antetokounmpo vai ser MVP. Mas antes do esperado, será que o Kobe espera que o Lakers seja campeão esse ano que vem? E para completar aí, o Kobe dá uma alfinetada nos torcedores do Ponte da Marginal Warriors, falando que... De onde surgiram, né? Tudo bem, ele acreditou a alavancada do Golden State Warriors ao Stephen Curry, que não dá pra falar que ele não é um jogador carismático, aquele cara família e tudo mais, e ele veio contra tudo que vem acontecendo na NBA, ele é um outlier, e aí com isso o Golden State apareceu. É sim mérito dos GMs, de toda a staff, de toda a diretoria do Golden State Warriors, mas onde estavam antes esses torcedores do Golden State? Falando do time da Ponte da Marginal, uma coisa que me chamou a atenção foi justamente a partida entre o Golden State Warriors e o Atlanta Hawks. Galera, beleza, o Golden State ganhou do Hawks, isso não tenho o que dizer, mas no primeiro quarto daquele jogo,
o Stephen Curry sozinho ganhou do Atlanta Hawks. O Atlanta Hawks terminou o primeiro quarto com 17 pontos. O Stephen Curry sozinho tinha 18 dos 34 feitos pelo Warriors. Mas para completar essa conta ainda, nós temos Stephen Curry terminando a partida com 30 pontos, Kevin Durant com 28 e Klay Thompson com 27. Os três somados têm 85 pontos dos 128 do Warriors na vitória. É muito absurdo, não dá para pensar que o Warriors, por mais de todos os problemas, não chegue nas finais de conferência. Então, galera, fica tranquilo aí, torcedores do time da Marginal, fica tranquilo que o Ponte da Marginal Warriors vai chegar sim nas finais de conferência. Se der muito azar na semi, isso se der azar e chegar na final de conferência e perder. Porque é difícil pensar no Golden State Warriors não chegando novamente nas finais da NBA. Outra coisa que eu quero falar para vocês, novamente falando de Los Angeles Lakers, aconteceu agora uma partida entre Lakers e Suns. Beleza, o Lakers ganhou do Suns e é isso. Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Uma delas que eu até vou deixar para falar com mais perícia, né, apontando mais coisas, é o trabalho do Lakers, ou melhor, o trabalho do Lonzo Ball. Ele que defensivamente jogou muito bem, acompanhava bem a bola, tinha um trabalho de pernas bem legal. Então vou deixar para falar sobre o elenco do Lakers mais para frente, até para talvez aí fazer alguns especiais, alguma coisa que eu estou escrevendo nos roteiros para falar sobre os elencos, convidar algumas pessoas para falar comigo. Então vem coisa interessante por aí. Tem duas coisas que me chamaram muita atenção. A primeira delas foi a lesão do Devin Booker. Não necessariamente a lesão, que é muito triste de se pensar. Ele que vem sofrendo com algumas lesões musculares, então ele vem sofrendo um pouquinho nessa temporada e é um dos principais jogadores do Phoenix, se não o principal. É aí um dos pilares dessa reconstrução do Phoenix Suns. Mas a postura do LeBron James quanto a isso. O Booker ele sofreu essa lesão, saiu de quadra no terceiro quarto da partida e o LeBron James foi até o cara que estava lá super triste, super cabisbaixo. Então o LeBron James foi lá confortar, foi conversar com o cara para ele ficar mais tranquilo e tudo mais. É algo que para mim mostra que o LeBron James está amadurecendo. Era um jogo em casa, ele não tinha que ir lá conversar com o cara, mas sim, ele foi lá e aí conversou com o Booker e algo que para mim chamou muito a atenção. Um outro ponto, e também por postura de jogadores, mas agora de todo o banco de reserva, foi um momento no Trash Talk, quando o calouro, né, o Mo Wagner, ele foi lá fazer os seus primeiros pontos na NBA, cobrando lance livre, e o banco ficou ensandecido quando ele começou a se preparar para cobrar o lance livre. E aí você vê, já veio o Magui, Tyson Chandler pulando como se fosse ponto para ganhar a final da NBA, assim. E é isso que mostra também esse momento do Lakers, esse momento de reconstrução, essa coisa onde os veteranos estão dando suporte para os rookies começarem a ganhar mais confiança, jogarem melhor, o que é muito interessante para o Lakers, e isso eu achei muito legal pontuar para o Lakers Nation, para a galera ficar de olho em como que é esse novo Lakers, qual a postura do novo Los Angeles Lakers, para vocês ficarem mais tranquilos quanto aos próximos anos do Lakers na NBA. A última coisa que me chamou a atenção nas rodadas aconteceu na partida entre o Utah Jazz e o Houston Rockets, quando o porteiro do Enem, Rudy Gobert, foi expulso com menos de 4 minutos de partida. Sim, isso aconteceu. Ele sofreu 2 faltas e ele ficou indignado, saiu batendo em coisas na frente. E foi a primeira falta chamou a atenção até dos comentaristas da TNT norte-americana. Foi no bola ao alto e aí ele subiu protegendo com a mão da bola e tirando com a mão oposta. Então ele estava lá, mão direita ele protegia, a mão esquerda ele deu tapa na bola. Mas a arbitragem entendeu que ele usou de má fé, usou muito cotovelo ali para essa proteção. E os comentários da TNT norte-americana eram tipo, não, mas isso acontece normalmente, todo mundo faz isso, sempre tem esse cotovelo, esse braço e nunca dão falta. Assim. Não lembrava a última vez que deram falta num lance como esse. E aí foi a primeira falta. Na segunda falta, ele empurrou sim o James Harden, mas o James Harden valorizou essa empurrada ali no mismatch, o Harden perto da cesta. E aí o Rudy Gobert foi
Depois da falta, o Rudy Gobert foi substituído e na substituição, que ele foi substituído por tomar 2 faltas logo no começo da partida, não por problemas técnicos ou táticos. E aí ele foi lá e deu um tapão nas coisas em cima da mesa de arbitragem. E aí sai tipo, um copo d'água, uma coisa assim voando. E aí na hora ele é expulso da partida, sai inconformado, xingando todo mundo, vai lá em direção aos vestiários. E aí o que você faria? Ou melhor, o que você acha que vai acontecer? O cara vai quebrar tudo? O cara vai esperar a arbitragem fora do ginásio para sair na porrada? Não! Sabe o que o cara fez? O cara foi treinar. Ele começa a postar vídeo dele fazendo bicicleta, ele sem camiseta na academia do Utah Jazz. E aí o cara tá lá treinando, bonitão, todo paquitão, e postando que mesmo treinando ele continua assistindo a partida e dando esse suporte para o seu elenco, algo muito comum em outros esportes aí mundialmente difundidos, certo? Bom, galera, é isso. Esse é mais um Basquetebol Boletim. Esse ficou comprido, eu tô aqui há quase 3 horas gravando, aí eu tenho que gravar, limpar o cartão de memória, gravar de novo, limpar o cartão de memória, porque eu gravo várias vezes as falas, porque eu não tenho ninguém para fazer as correções no momento, então às vezes eu falo alguma besteira e aí eu acho que estava certo, enfim. Deu muito trabalho fazer esse vídeo, eu tô aqui ó, sentado na frente do computador desde as 8 da manhã, agora são 15 para 5 da tarde, então eu ainda vou editar esse vídeo para soltar esse vídeo hoje. Então galera, precisamos do apoio de vocês, tá? Precisamos do apoio de vocês. Só assim o canal vai crescer. E ainda tem aí, ó, nosso... Não fecha a janelinha não, porque ainda tem o nosso horário político da NBA com o Sly, o Silvio do NBA Live BR, ele veio aqui para falar do seu amor pelo Oklahoma City Thunder. Então galera, vamos lá, se inscreve, comenta aí, fala sobre as coisas, alguma coisa que você achou interessante nessas rodadas que eu deixei passar. Todo mundo vê aí, ó, eu comento direto. Tem aí o Mensageiro do Caos que fica numas resenhas aí no YouTube. Às vezes o Bruno também comenta. Então bora interagir mais. Então se inscreve, comenta, dá like, compartilha o vídeo se vocês gostaram. Porque só assim o YouTube entende que os conteúdos são relevantes. Só assim o algoritmo do YouTube começa a jogar a gente pra cima. E nós precisamos de mais inscritos porque nós queremos alcançar mais pessoas e trazer mais conteúdos para vocês. Aqui no canal do Área, vídeos semanais. Tem aqui, ó, Basquetebol Boletim, o meu vlog, Insider, Daily Vlogs. Tem aí o Bruno preparando o vlog dele. Nós temos o Tô no Área. Nós temos aí, ó, já vou falar pra vocês, ó, estamos preparando conteúdos pro IGTV, sim, conteúdos exclusivos pro Instagram do Área também. E galera, vai chegar logo menos o Basketball Academy, que vai ser o nosso programinha, nosso programete, falando de tutoriais, trazendo dicas. E galera, eu pensei num negócio que ninguém faz, eu vou deixar para vocês conferirem quando sair, mas nós precisamos do número maior de inscritos para que eu consiga alcançar mais pessoas, para que os profissionais que eu quero chegar entendam que os conteúdos do Área são relevantes, beleza? Porque fazer tutorial, galera, tem uma galera que faz. Eu quero continuar trazendo conteúdos diferentes, o Bruno quer continuar trazendo conteúdos diferentes. Então vamos lá, se inscreve, compartilha, avisa todo mundo porque precisamos de vocês com a gente. Beleza, galerinha? Abraço! Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Tá com uma camisa do Oklahoma, né? Afinal de contas, eu vim aqui fazer campanha. Mas vamos lá. Galera do canal Área Restritiva aí, inscritos do canal Área Restritiva, amantes do basquetebol, assim como eu sou o Silvio Ortiz, do canal NBA Live BR, um amante de basquete, e vim aqui a convite do Diego Silver falar um pouco sobre a franquia do meu coração e falar para vocês o porquê talvez vocês também devam aí torcer pelo Oklahoma City Thunder. Deixa eu respirar um pouco aqui, vamos lá. É o seguinte, galera, o Diego Silva me convidou para falar um pouquinho sobre o meu amor pelo Thunder e responder algumas perguntas aqui pro canal Área Restritiva. Jamais eu negaria um convite desse, porque eu sou fã de verdade do canal. É um canal com conteúdo muito bacana, um conteúdo sério de basquete, várias coisas legais. Então, assim, como dizer não para um canal desse, né? Então, aqui estou e vamos falar sobre o Thunder, vamos responder aí as perguntas. Bom, galera, meu amor pelo Oklahoma City Thunder começou, na verdade,
pelo meu amor pelo estado de Oklahoma. O que aconteceu? Eu jogava basquete, eu já amava basquete, acompanhava NBA, só que o meu time, na verdade, era Sir Charles Barkley. Então, o time que o Barkley estava era o time que eu torcia. Porém, o Barkley se aposentou e eu fiquei um tempão sem time. No ano de 2000, eu fui morar nos Estados Unidos, eu ganhei bolsa para estudar e jogar basquete. Então, de 2000 até 2003, eu fui morar em Oklahoma, cara. E o que aconteceu em Oklahoma que me fez amar tanto aquele estado? Primeiro, amigos, né? Segundo, morar nos Estados Unidos, você jogar basquete lá, é uma coisa sensacional, você ter contato com essa cultura, ver o quanto que eles amam o basquete. Então, assim, muitos amigos, a galera me acolheu tão bem em Oklahoma. E talvez o principal, né? Eu sou um cara que eu sou muito colado ali, muito família, sabe? Eu dou muito valor aí pra minha família, e a minha família, nada mais nada menos que começou em Oklahoma, né? Eu fui pra jogar basquete e a minha mulher, que na época eu nem conhecia, veio do Rio de Janeiro pra jogar vôlei. A gente se conheceu lá, ficou muito amigo, começou a namorar e estamos até hoje. Então, assim, eu voltei pro Brasil na época que meu filho nasceu, 15 anos atrás, né? Eu voltei pro Brasil e fiquei sem time, né? Fiquei aí sem time da NBA, ficava acompanhando os jogos, gostava de jogadores, entendeu? Tava sempre de olho em um e outro, gostava do Steve Francis, Sprewell, gostava de ver um monte de gente jogar. Só que não tinha um time, não tinha aquele negócio de, putz, eu preciso ter um time para torcer, porque eu não tinha essa empolgação. Até o ano que o New Orleans teve toda aquela catástrofe lá, do Katrina, se eu não me engano, e a franquia foi jogar em Oklahoma, né? Eles foram jogar em Oklahoma, porque não tinha como jogar lá em New Orleans, então ficou aquele negócio. E ali eu já fiquei, putz, cara, que legal, né? Que bom que seria se tivesse uma franquia em Oklahoma. E aí passaram-se alguns anos e a franquia nasceu, né? O Oklahoma City Thunder, que se eu não me engano agora tem 10 anos. Então eu falei, pô, perfeito, cara, vou torcer pra esse time, cara, é um estado que eu amo, as pessoas ali, eu me identifico muito quando eu vejo ali a maneira da torcida, da maneira que a torcida vai ao ginásio e grita pelo time. Eu tenho um pouco acostumado com isso, ali o pessoal de Oklahoma é bem assim, é caloroso, lembra aquele ambiente de universitário. E pra minha sorte, logo de cara já foi um baita do time, um time que já chegou encantando, né? Logicamente não foi o primeiro time, mas já chegou encantando e logo cedo já chegou numa final da NBA. Então assim, perdeu tudo bem, mas era um time jovem, então foi muito bacana você ver que a torcida do Oklahoma abraçou, né? O estado abraçou o time, a franquia da NBA lá. Então é muito legal, cara, é uma paixão muito grande, vai além do basquete, vai além da quadra, é uma coisa que tem muito a ver com como começou a minha família, o estado que eu também tenho muito amor, além aqui da minha cidade de Santos, foi o lugar que eu morei mais tempo na minha vida, Oklahoma. Então por isso que eu sou um torcedor do Oklahoma até hoje e pretendo continuar sendo até meu último dia nesta terra. Eu espero, do fundo do meu coração, que não mude mais, né? Que continue em Oklahoma para sempre, né? Porque tá bem bacana, vocês que não precisam nem ser torcedores, muita gente assiste o jogo do Thunder e fala, poxa, que torcida legal e tal. Então assim, eu gosto muito, eu expliquei o porquê, né? Morei lá e tudo, então jamais mudaria. E sério, né? Charlotte Hornets, calma aí, foi isso mesmo que eu li aqui? Pô, Diego, vamos lá, né? Aí não. Cara, eu não sei porque que o Sonic saiu de Seattle. Hoje em dia eu vejo muita gente falar que o Seattle precisa voltar, mas eu lembro que ali nos últimos anos o Seattle passou por um período meio triste, né, velho? Eu lembro da época do Sean Kemp, do Gary Payton, que foi uma época muito bacana, depois teve o Ray Allen, depois teve Rashard Lewis, se eu não me engano. Teve boas equipes, mas deu uma caída, né? O negócio meio que deu uma esfriada. Eu não sei, velho. O grunge, pô, pois é, cara, é triste o grunge ter acabado, é legal, né? Eu era grande fã do Nirvana, etc. Uma pena. Olha, chegou muito perto naquela final, mas a gente era muito jovem. Depois eu cheguei a acreditar quando o Oladipo veio para Oklahoma. Eu falei, putz, Oladipo, Westbrook e Kevin Durant, temos um time aqui, temos uma coisa boa. Só que aí aconteceu tudo que vocês já sabem, né? Eu não quero falar sobre isso, eu me nego a falar sobre isso, inclusive. Mas aí não aconteceu. Aí veio o Carmelo no passado, eu gosto muito do Carmelo. Eu sei que vai ter gente falando assim, nossa, que imbecil, que louco, que ridículo, ter gente rindo aí do outro lado, mas eu gosto do Carmelo, cara, eu gosto. Eu achei que ia dar certo, também não deu certo, não foi culpa do Carmelo. Basquete não é uma coisa que é tão simples de ser explicada, tá? Às vezes as coisas funcionam, às vezes não. Então não existe uma matemática perfeita para basquetebol e para grupo, né?
esporte coletivo não existe como você prever alguma coisa. Às vezes você monta um baita time e não funciona. Então, não funcionou, uma pena. Esse ano, cara, campeão eu acho muito difícil, porque tem times muito fortes aí que eu vejo mais fortes que o Oklahoma, né? Então eu não sei, cara, não sei o que pode acontecer, quando vai acontecer. Eu espero que venha esse título. Se não vier, que a equipe possa brigar em playoffs, fazer boas campanhas, que não seja uma campanha de playoff ridícula que nem foi ano passado, na minha opinião. Então que o Oklahoma possa representar bem a torcida e o estado, porque as pessoas amam muito o time e não pode deixar esse amor morrer, né? Porque se o time começar, sabe, a desleixar, eu acredito que a torcida também vai esfriar com o tempo. Então que venha logo esse título aí para o Oklahoma. Se não vier, que eles consigam sempre estar lutando lá em cima, né? Dá pra dizer que sim, né? Como eu já disse antes, eu gosto do Carmelo, mas não funcionou, então ele melou o jogo do Thunder sim. Ele saiu, há quem diga que o time melhorou, então melou, deu ruim lá pra nós. Cara, Diego Silver, meu amigo, essa pergunta é muito boa. Eu sou um fã maluco pelo Westbrook, mas eu entendo que ele é responsável, ao mesmo tempo que ele é muito responsável por muitas vitórias, e a maioria das vitórias, ele é muito responsável por muitas derrotas. Você consegue ver muitas derrotas do Thunder, você consegue ver nitidamente que foi o Westbrook ali, decisões. Eu acho que ele ainda tem uma dificuldade de tomar as decisões certas nos momentos cruciais do jogo, até às vezes nem tanto nos momentos cruciais. Mas ao mesmo tempo também ele é o cara que não deixa o time, né? Ele é a energia do time ali. Então, assim, é complicado, cara, é uma questão muito complicada. Eu acho que o Thunder só vai funcionar assim, não vai ter jeito. Todo mundo fala, pô, o Thunder joga de uma maneira muito louca e tal, mas é assim que o time sempre jogou e é assim que sempre chegou, ou não. Então, assim, cada time tem um estilo de jogo. Você não vai poder tentar mudar o estilo de jogar do Thunder. Tem que trazer jogadores que se encaixem nesse estilo. Fazer o quê? Enquanto o Westbrook estiver lá, tem que ser assim. E eu gosto, cara, eu gosto. Vamos que vamos, Thunder Up. Cara, o Steven Adams é um monstro, velho. Então ele poderia ser um personagem, sim. Mas eu sou Marvel, né? Eu não sou muito DC. Apesar de ter um quadro do Batman aqui atrás, eu sou muito fã do Batman, mas eu prefiro mais os personagens da Marvel, né? Mas diz que tem uma semelhança aí de Steven Adams, Aquaman, Steven Adams com Maui, Steven Adams com vários personagens. O importante é ele ser o que for, mas tá lá no Thunder firme e forte, ser o nosso xerifão. E é um jogador muito subestimado, cara, que ele tem uma técnica ofensiva que poucos veem. A galera prefere só ver ali o jogo bruto, os rebotes, mas ele tem evoluído muito no jogo ali embaixo, perto da cesta. E eu gosto muito de pivô que joga bem perto da cesta também, né? Porque afinal de contas é assim que eu conheci o basquete, né? O pivô tendo técnica lá embaixo, no garrafão, na área pintada. É simples, cara, a Conferência Oeste é muito forte. O Oklahoma não é o time mais forte da Conferência Oeste. Você vê até times, equipes surpreendendo. Hoje tem um Los Angeles Clippers aí lá em cima, você tem um Denver cada vez mais cascudo, tem um Utah Jazz que fez uma campanha boa no passado. E eu, assim, eu não boto muita fé no Utah Jazz, eu nunca vou botar, vocês me desculpem, torcedores do Utah Jazz, eu acho que o Utah Jazz overrated. Só que o Utah Jazz tem um jogador que realmente faz a diferença, que é o Donovan Mitchell. E tem lá o meninão lá, o Gobert, que na defesa é um animal, né? Então, assim, tem muito time no Oeste, cara. Tem outros que eu nem falei aqui. Tem LeBron no Oeste agora. Então, assim, o time do Oklahoma, nem com esses nomes que foram citados aí, dá pra dizer que é o melhor time, o melhor quinteto do Oeste. Tá longe disso, na minha opinião, até. Tem grandes jogadores. Se o Paul George conseguir ser o Paul George que todo mundo espera dele com regularidade durante a temporada, melhor ainda, mas a gente sabe que não é bem essa a realidade. Alguns jogadores que pode confiar, que são jogadores que têm atuações sólidas e regulares na temporada, mas é difícil, é um time muito inconstante. Então, eu boto aí o Oklahoma aí, quinta, sexta força aí do Oeste hoje, apesar desse elenco aí que você citou, porque também precisa ter banco, né? Não adianta. Thunder, galera, por que não? Já diria o Westbrook, por que não? Tem que torcer pro Thunder, cara. É um time de maluco, é um time que você, sabe, é um time que não tem muito. Ele joga como seu líder, sabe? É uma loucura só. Então é tipo, não vou me apropriar aqui de uma coisa da torcida do Corinthians, mas é um bando de louco, né, cara? Então, se você é mais um maluco aí, um louco, amante de basquete, que gosta de um basquete jogado com energia, com atitude, agressividade e às vezes um pouco de loucura, né? Ganha, perde, mas sempre na mesma loucura, vem pra cá, cara, vem pro Thunder, vem pro Oklahoma e tamo junto, cara.
Muito obrigado mesmo por esse convite, cara. Eu me sinto muito lisonjeado de estar podendo participar desse canal, que é um canal que eu sou fã. Então, Diego Silva, Bruno Medina, um grande abraço para vocês aí. Galera aí que não me conhece, não conhece o meu trabalho, depois dá uma olhada lá, canal NBA Live BR. Muita gente não vem, porque o nome é NBA Live, né? Então, NBA Live, quem joga isso aí? Mas vem, cara, vem porque tem muito basquete. Eu jogo, você pode jogar também e pode gostar muito também. Então, valeu. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, é nóis, tamo junto. Que vão ser as perguntas propostas aí. Se der depois pra cortar isso, eu espero que sim. Vamos lá. Não é muito meu forte fazer isso aqui, viu, gente? Vocês vão perceber. Né? Com Kevin Durant. Aí não dá, né?